A paz do Senhor Jesus, meu nome é Admilson Silva, sou pastor presidente da Igreja Evangélica Vivendo em Cristo. Estamos aqui com mais um vídeo para a sua edificação. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte, comente, compartilhe. Não deixe também de ativar o sininho para você ser notificado de todas as nossas publicações, em especial o estudo da Bíblia Sagrada, capítulo por capítulo da Bíblia Sagrada, um estudo teológico, sistemático e também pastoral para a sua edificação. O tema de hoje, Gênesis capítulo de número 25. Gênesis capítulo de número 25 é o capítulo que vai falar sobre a morte de Abraão. Aqui termina a vida de Abraão, o patriarca, o primeiro patriarca, o homem chamado por Deus, conhecido como pai da fé. Aqui termina a sua história no capítulo de número 25. O estudo de Gênesis 25 também vai falar sobre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac, com ênfase, é claro, no nascimento de Jacó e Esaú, filhos de Isaac. No capítulo 25 de Gênesis também é conhecido como o episódio em que Esaú, o filho de Isaac, ele vai vender a sua primogenitura a Jacó. Gênesis 25 vai falar que do relacionamento que Abraão vai ter com Quetura. Quetura será a segunda esposa de Abraão. Lhe nasceram vários filhos, lhe nasceram 6 filhos dessa união. E é impossível a gente determinar quando foi que Abraão ele casou com Quetura ou teve esses filhos com Quetura. A Bíblia já não deixa uma explicação tão clara sobre esse registro, porque Gênesis 25 a gente pode considerar um capítulo anacrônico, ou seja, ele vai contrariar a cronologia real. Além disso, os estudiosos às vezes discutem se Quetura era simplesmente uma concubina de Abraão ou se Quetura era uma segunda esposa. A Bíblia vai dizer ali sobre que ele vai despedir os filhos da concubina, então dá a entender que essa é a melhor explicação de que ela era uma concubina. Porque se ela não fosse uma concubina de Abraão, quando Sara vai falecer, Abraão está com aproximadamente 140 anos. Então quer dizer que Abraão, em 35 anos, depois de 140, ele ainda vai ter mais 6 filhos. Então alguns acreditam que ele era uma concubina e que algum desses filhos ainda nasceram enquanto Sara ainda estava viva. Caso contrário, aqui a gente vê que ele teria que ter esse vigor de ter ainda esses filhos com Quetura a partir dos seus 140 anos. Os filhos que ele teve com Quetura, a Bíblia registra que foi Zirã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Esses são os 6 filhos que ele teve com Quetura. Algum desses nomes vai parecer associados às várias tribos árabes que existiu ali no leste de Canaã. Eles estariam associados àquelas tribos árabes ali. Seja qual for, em Gênesis capítulo 25, a gente destaca que nesse ponto, em Gênesis capítulo 25, versículos 5 e 6, diz que Abraão deu tudo que possuía a Isaac, porém aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida os separou do seu filho Isaac, enviando-os para a terra oriental. Isso quer dizer que Abraão garantiu que Isaac fosse considerado seu único herdeiro. Ele deu presente aos filhos da concubina e despediu aos filhos de Quetura, e assim como ele fez com Ismael, também despediu Ismael, deu a eles presentes, mas na sua casa ficou apenas Isaac, deixando claro que ele era o herdeiro da promessa de Deus. Abraão vivia pela promessa e demonstrou a promessa até seus últimos dias. Abraão viveu 175 anos, a Bíblia diz que foi 175 anos a vida de Abraão, e ele parece, o texto parece indicar que ele morreu de mortes naturais, porque a Bíblia diz que ele morreu de ditosa velhice, morreu aos 175 anos e de ditosa velhice, então morreu de causas naturais, de idade, e muito abençoado em toda sua existência.
foi um homem a ser lembrado por todo o tempo, por todas as nações. É lembrado o nome de Abraão como um homem importante na história da humanidade. E a Bíblia vai dizer que Isaac e Ismael, eles vão enterrar o seu pai, né? Eles vão enterrar o seu pai. Aqui não fala sobre os filhos de Quetura, não é mencionado os filhos de Quetura, só é mencionado Ismael, que é o filho da primeira concubina Agar, né? É o filho de Agar, que Abraão teve esse filho com 85 anos, então na sua morte aqui, Ismael está com 90 anos de idade, Ismael, e Isaac está com a idade de 75 anos, então eles vão enterrar o seu pai, e eles vão enterrar na caverna de Maquipela, né, um campo ali em Efron, e o mesmo campo que ele comprou dos filhos de Et para sepultar sua esposa Sara. Então ele vai ser enterrado ali no mesmo local aonde ele sepultou a sua esposa. É importante nós mencionarmos que Abraão, ele morreu firme na fé, né? Firme na fé. De longe ele contemplou todas as promessas que Deus lhe fez e creu fielmente, e mesmo que ele tenha morrido como estrangeiro, né, peregrino naquela terra, mas ele sabia que aquela terra pertencia aos seus descendentes e ele estava firme esperando essa promessa, sabendo que essa promessa iria se cumprir, porque Deus foi fiel na vida dele e cumpriu todas as promessas que fez a ele. A Bíblia vai registrar também no capítulo 25 os descendentes de Ismael, e vai falar que eles moravam no deserto, e Deus assegurou de que Ismael, assim como ele prometeu a Abraão, que ele seria uma grande nação. Então Gênesis 25 vai registrar o cumprimento dessa promessa que Deus fez acerca da vida também de Ismael. Conforme o Senhor falou a Abraão, de Ismael nasceram 12 príncipes. 12 príncipes. Todos esses descendentes de Ismael, eles vão formar um clã árabe que teve grande influência nos tempos bíblicos do Antigo Testamento. Na Bíblia, esse povo é chamado de ismaelita, e vai registrar também a morte de Ismael, né? Nesse capítulo 25 vai registrar também a morte de Ismael. Ismael vai morrer com a idade de 137 anos de idade. Ismael vai morrer aos 137 anos de idade e foi um homem poderoso naquele tempo, pai de 12 príncipes. E vai mostrar também os descendentes de Isaac. Os descendentes de Isaac vai trazer uma importância narrativa, porque de Isaac viria o Messias. Então vai passar por essa linhagem e vai mostrar o nascimento dos gêmeos, o primeiro gêmeos mencionado na Bíblia, Jacó e Esaú. Vai mostrando que Deus estava cumprindo as promessas que tinha feito a Abraão. Isaac era o filho da promessa e seria preservada a sua descendência, a descendência de Abraão através do nascimento dos filhos de Isaac. Esse capítulo 25 vai mostrar um momento muito tenso, que quando Rebeca está grávida, né, ela já vai dizer que quando Isaac casa com ela está com 40 anos, e vai dizer que ela era estéril. Isaac tinha 40 anos, ela era estéril, e aquilo talvez pode ter causado até algum desconforto em Abraão, porque Abraão poderia até pensar: escolhi uma filha errada para meu filho, escolhi uma nora e ela é estéril, como que ela vai dar descendentes? Mas a Bíblia diz que Isaac orou, não foi nem Abraão que orou, foi Isaac orou, e Deus atendeu a oração de Isaac e abriu a madre, né? Gênesis capítulo 25, do versículo 20 e 21, vai dizer que Deus ele vai abrir a madre de Rebeca, e ainda durante a gravidez, a Bíblia diz que esses dois filhos lutavam no seu ventre. E Rebeca, ela ficou muito angustiada com isso, então ela vai orar a Deus, pedindo a Deus o que está acontecendo com ela, e Deus vai dizer que no seu ventre haveria duas nações. Um povo seria mais forte do que o outro, e o mais velho haveria de servir ao mais novo, já mostrando que o segundo que nascesse seria o escolhido de Deus. O segundo que nascesse seria a escolha de Deus para o nascimento do Messias. Quando chegou o tempo de Rebeca dar à luz, o escritor bíblico diz que o primeiro a nascer foi Esaú.
E Esaú nasceu ruivo, coberto de pelos, mas o outro, né, o segundo a nascer foi Jacó. E Jacó ele vai nascer segurando com sua mão o calcanhar de Esaú, do seu irmão. E por isso deram o nome a ele de Jacó, por ele nascer segurando o calcanhar do seu irmão. E nesse tempo, Isaac tinha 60 anos de idade quando nasce então Jacó e Esaú. Vale ressaltar que Abraão ainda estava vivo, né? Por isso que eu falei que Gênesis capítulo 25 é um capítulo anacrônico, né? Porque ele não mostra verdadeiramente a cronologia correta, mas nesse nascimento de Isaac, de Esaú e Jacó, Abraão ainda está vivo para ver os seus netos nascendo. Quando Abraão morre, Esaú e Jacó estão com a idade de 15 anos. Eles estão com 15 anos de idade quando o seu avô Abraão irá falecer. Mas a Bíblia vai mostrar, e nesse Gênesis capítulo 25, claramente, que Deus foi soberano. Além de, assim como ele abriu a madre de Rebeca, que era estéril, ele abriu também a madre de Sara, né? Estabelecendo que o nascimento viria verdadeiramente dele. Ele estava no controle do nascimento, ele estava no controle da promessa que ele tinha feito. Assim como Sara era estéril, Rebeca também foi estéril. E nós vamos ver que Deus mostrando que ele era o soberano. Ele tinha todo o controle, né, sobre a descendência que ele tinha prometido. E como Deus falou que Esaú, né, um povo seria mais forte do que o outro, e o segundo haveria de servir o primeiro. A gente vê isso nas histórias bíblicas contra os israelitas, que os edomitas, né, que são chamados edomitas, a descendência de Esaú, sempre teve muitas guerras, muitas batalhas contra a nação de Israel. 1 Samuel capítulo 14, versículo 47, vai registrar. 2 Samuel 8, versículo 13 também. 2 Reis 14, versículo 7 também vai mostrar também essas guerras, mostrando que sempre Israel prevaleceu nessas batalhas. O Gênesis capítulo 25 vai encerrar dizendo continuando a narrativa sobre Esaú e Jacó, dizendo que Esaú vai vender o seu direito à primogenitura que ele tinha como sendo o primogênito, né, aquele que nasceu primeiro. Os gêmeos Jacó e Esaú, eles vão crescer e vão se tornar homens com características e personalidade totalmente diferentes. Esaú era um homem do campo, era um perito caçador. E Jacó não. Jacó era um homem de casa, era um homem que habitava nas tendas e ficava ali em suas tendas. A Bíblia vai dizer, né, nesse capítulo 25, que Esaú era o preferido de Isaac, né, e gostava de saborear das caças que Isaac fazia. Por outro lado, Jacó, sendo um homem pacato e habitando em tendas, se Esaú era o preferido de Isaac, né, Jacó era o filho amado de Rebeca. Né, nós vamos ver nessa divisão que nesse ponto Isaac e Rebeca eles vão falhar, né, na criação dos filhos, eles vão falhar como pais, né, escolhendo os seus preferidos. Assim, Isaac tinha Esaú como seu preferido e já Rebeca tinha Jacó como seu preferido. E em Gênesis 25 vai mostrar o esforço que Jacó tinha de querer apropriar dessa primogenitura, né, desses privilégios como primogênito. Porém, apesar de todo o esforço que Jacó fazia, o direito já era dele, porque Deus tinha escolhido, né? Não era a questão de nascer primeiro que dava a ele o direito de ser o primogênito, porque Deus já tinha escolhido ele, era uma eleição de Deus, né? E Deus chamou Jacó mesmo antes mesmo de ter nascido, quando ele disse que o mais novo iria ser superior ao mais velho, e o mais velho iria servir ao mais novo. Jacó vai se aproveitar da visão limitada de Esaú em relação a essa herança, sobre a liderança da família, né?
porque a primogenitura ela dava o direito a garantia do mais velho na posição principal, né? Ele era o herdeiro principal da família, ele recebia uma porção dobrada da herança, quem era o primogênito, e assumia toda a liderança civil e religiosa de toda a família. Então, esse direito dava a liderança, tanto civil como religiosa, como maior herança, e isso Jacó queria para ele, e Esaú ele vai vender isso de uma forma... ele vai abrir mão disso como se fosse algo banal, como se fosse algo sem nenhum valor, e ele vai, né, Jacó vai conseguir comprar dele. Jacó estava fazendo um guisado de lentilhas, e Esaú vai chegar e vai pedir um guisado, e Jacó vai, né, oferecer: eu te vendo, eu te dou o meu guisado se você me vender o seu direito de primogenitura. E ele vai dizer: de que me vale a primogenitura se eu morrer de fome? Então ali ele vai menosprezar, ele vai desprezar esse direito e vai vender, né? Gênesis 25, podemos citar que Esaú é citado na carta aos Hebreus como um homem profano que negociou as bênçãos da aliança. Ele não acreditou em algo que Deus tinha, né? Por ele não entender, por ele não concordar, ou talvez por ele não achar aquilo que tinha nenhum valor, ele vai desprezar aquilo, né? Ele vai desprezar a aliança, ele vai desprezar as bênçãos, né? E as bênçãos que Deus tinha na vida dos seus patriarcas era muito grande, e o patriarca tinha uma palavra de Deus, e ali Esaú vai vender, vai desprezar as promessas de Deus, né? Nós devemos, né, ficar firmes nas promessas que Deus tem para nós, não vendermos elas, trocarmos elas por nada, mas permanecer firme, né? Gênesis 25 vai nos mostrar isso, que Esaú desprezou e é citado na Bíblia como um homem profano, um homem que desprezou as coisas, as bênçãos de Deus, a promessa de Deus. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Espero que essa palavra tenha falado ao teu coração e que você possa crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.